Lesões fazem parte e acompanham a carreira de todo e qualquer jogador de futebol, algumas simples que têm curto período de recuperação, enquanto que outras levam meses e até anos para ficarem completamente saradas. Mas há também aquelas que infelizmente deixam sequelas e acabam que por um fim na carreira e nos sonhos de um jogador. Por muitas vezes pode parecer um acidente ou não, mas já aconteceram casos onde o jogador deu uma forte entrada no adversário, se resultando numa grave lesão que não teve mais cura e que pôs fim na carreira do companheiro de profissão. E pensando nisso, nesse vídeo, listamos 10 casos onde um jogador aposentou o outro após forte dividida. Só deixando o aviso de que não será possível mostrar alguns vídeos das graves lesões por se tratar de conteúdo delicado, porém um frame anterior ou congelado poderá ser mostrado. O meio-campo argentino naturalizado italiano Mauro Camoranesi é bastante conhecido, com ele tendo feito história no futebol italiano, onde atuou pelo Hellas Verona, se tornou ídolo na Juventus e após se naturalizar ainda foi campeão mundial com a Itália em 2006. Seu início foi no modesto Aldosivi da Argentina em meados da década de 90, e foi justamente com a camisa do clube que ele protagonizou uma cena que marcou para sempre a sua carreira. Era 1994 e o Aldosivi duelava contra o Alvarado em partida válida pelo torneio Mar del Plata, quando em um lance isolado, Mauro Camoranesi entra de forma desleal em Javier Pizzo, que estava prestes a assinar com o gigante Racing de Avellaneda. O resultado foi drástico, com Javier Pizzo rompendo diversos ligamentos do joelho, do menisco, nervos, enfim, se resultando na precoce aposentadoria do jogador, que não conseguiu mais dar continuidade em sua carreira por tamanha sequela. Em 2012, 18 anos após o ocorrido, Camoranesi foi punido e condenado a pagar 50 mil euros a Javier Pizzo, valor irrisório perto do que ele fez com seu companheiro de profissão. David Bust atuava como zagueiro e seu primeiro time foi o Moor Green, que disputava divisões inferiores na Inglaterra. Em 1992, ele assinou com o Coventry City da Premier League, realizando o sonho de jogar na elite do futebol de seu país. Em pouco mais de 4 anos, disputou mais de 50 jogos pelo clube, a maioria absoluta na primeira divisão da Inglaterra. Torcedor do Manchester United, foi no jogo contra seu clube do coração que ele viveu o capítulo mais triste da sua vida como jogador. Era a 35ª rodada da Premier League temporada 95-96. E bem no início do jogo, numa cobrança de escanteio do Coventry City, o goleiro dinamarquês Peter Schmeichel dá um soco na bola e a joga para o lado, onde no rebote David dá um carrinho a fim de empurrar a bola para o gol, mas no mesmo instante 2 jogadores do United, o zagueiro irlandês Dennis Irving e o atacante escocês Brian McClyle, também dividiram a bola, com David levando a pior. O resultado foi devastador, com a perna direita de David Bust quase se separando em duas, com fratura entre joelho e tornozelo. Na época ele tinha 28 anos, e mesmo fazendo várias cirurgias, foi forçado a se aposentar do futebol, resultado do que para muitos foi a lesão mais feia que já aconteceu na Premier League. Pierluigi Carizaghi era um futebolista italiano que atuava como atacante, e seu primeiro clube profissional foi o Monza. Ele também atuou e fez sucesso com a camisa da Juventus, clube que defendeu por 4 temporadas, mas foi na Lazio onde ele foi mais idolatrado, chegando a ser convocado para a Copa do Mundo de 94, quando a Itália foi vice-campeã, perdendo o título para o Brasil. Após deixar a Lazio em 98, ele foi contratado pelo Chelsea, e na Inglaterra foi quando a sua carreira chegou ao fim de forma dramática. Sendo escalado como titular desde que chegou, em um jogo contra o West Ham válido pela 12ª rodada da Premier League, o camisa 10 Casiraghi dividiu uma bola cruzada com o goleiro adversário, Xhaka Hislop, e levou a pior, com ele caindo no chão desesperado pedindo atendimento. Foram várias fraturas no joelho esquerdo e passando por diversas cirurgias e sessões de fisioterapia a fim de retornar à profissão, entendeu que seria impossível um retorno e resolveu se aposentar em 2000. Luc Nilis era um futebolista belga que atuava como atacante, e em seu país ele defendeu as camisas do Genk, clube que o revelou, e a do Anderlecht. Negociado com o PSV, ele atuou ao lado de Ronaldo Fenômeno, na época um garoto, e segundo palavras do próprio Ronaldo em entrevista concedida em 2009 à Folha de São Paulo, Luc Nilis foi o melhor companheiro de ataque que ele já teve em toda a sua carreira. Curioso, hein? Em 2000, após 6 temporadas defendendo o PSV, o belga deixou a Holanda e foi atuar na Inglaterra, onde firmou compromisso com o Aston Villa. Em jogo fora de casa contra o Ipswich Town, válido pela 5ª rodada da Premier League, logo aos 4 minutos de jogo, Luc Nilis dividiu uma bola com o goleiro adversário, Richard Wright, e levando a pior, fraturou feio a tíbia. Durante a cirurgia e recuperação, ele ainda chegou a contrair uma grave infecção que chegou a ameaçar que sua perna fosse amputada. Vendo que não teria mais como retomar em alto e bom nível aos gramados, Luc Nilis no início de 2001 resolveu pôr um fim em sua carreira aos 33 anos.
Esse talvez seja o caso mais famoso que será citado no vídeo, afinal, o jogador que foi obrigado a se aposentar é pai de um famoso atacante extra-classe do futebol atual. Alf Inge Haaland, como o próprio nome já denuncia, é pai de Erling Haaland do Manchester City, e em pouco mais de 10 anos de carreira, defendeu 4 diferentes camisas, iniciando no Brann da Noruega, depois passando 4 temporadas no Nottingham Forest, 3 temporadas no Leeds United e por fim mais 2 temporadas no Manchester City até o seu fim precoce. Era a 35ª rodada da Premier League temporada 2000-2001 e City e United empataram em 1-1. Em dado momento do jogo, o volante do United Roy Keane deu uma forte e criminosa entrada no joelho de Haaland, que de prontidão caiu se contorcendo de dor nos gramados, com Roy Keane recebendo o cartão vermelho na sequência. Posteriormente, Keane recebeu 3 jogos de suspensão e foi multado em 5.000 libras. Já Alf Haaland ainda conseguiu permanecer em campo e disputar outras partidas, mas ao final da temporada teve que passar por cirurgia pois a lesão ligamentar ocasionada começou a se agravar. Na temporada seguinte foi que a coisa ficou ainda mais séria, já que Alf Haaland não conseguiu mais atuar durante 90 minutos e com apenas 4 aparições na temporada, foi forçado a se aposentar em decorrência da forte entrada de Roy Keane. A rixa entre os dois jogadores era antiga, pois já vinha desde os tempos de que Haaland atuava no Leeds, e a cada encontro dos dois, troca de farpas e empurrões aconteciam com frequência. Ao final da temporada, o Manchester United foi campeão inglês, enquanto que o City terminou rebaixado, com a vingança de Keane tendo sabor especial. Em sua autobiografia, o volante irlandês do United declarou que em momento algum se arrependeu do que fez, e que Haaland pai teve o que merecia. Niels Kokemeyer era um futebolista holandês que atuava na posição de atacante, e sua carreira teve início no FC Volendam na temporada 1998. Ele também vestiu a camisa do Heerenveen, do HFC Haarlem e do Go Ahead Eagles, clube que precocemente teve que pôr um fim na carreira. Era a segunda divisão do campeonato holandês da temporada 2004-2005, e Sparta Rotterdam e Go Ahead Eagles se enfrentavam, quando em dado momento, o atacante Rashid Bouazouan do Rotterdam, revoltado com a não marcação de um pênalti, protestou contra a arbitragem de forma bizarra, dando uma forte e violenta entrada no adversário Niels Kokemeyer, se resultando numa grave fratura. A solada foi tão violenta que Kokemeyer teve a fíbula e a tíbia quebradas, o que seria muito complicado e delicado para que ele voltasse a se recuperar e a praticar futebol em alto nível, chegando à conclusão após 5 operações de que seria obrigado a se aposentar. Tempos após o ocorrido, Kokemeyer apresentou queixa contra Bouazouan, com o jogador marroquino recebendo voz de prisão e sendo condenado a 6 meses, mas recorrendo não foi preso, apenas pagou multa e continuou atuando profissionalmente até 2013, quando se aposentou no futebol da Suécia. O meio-campo português Luís Figo foi um dos melhores jogadores que já surgiram em Portugal, tendo sido eleito o melhor jogador do mundo em 2001, tendo feito história com as camisas de Barcelona, Real Madrid e etc. Durante a sua carreira, ele nunca foi visto como um jogador violento, mas mesmo o lance sendo considerado um acidente de trabalho, ele pôs fim à carreira de um adversário. O zagueiro César Jiménez começou a jogar futebol nos times de base do Real Madrid, mas foi mesmo no Zaragoza onde ele atuou e foi visto com mais frequência na elite espanhola. Também teve uma passagem de 2 temporadas pelo Almeria. Era a 19ª rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2004-2005, e no Santiago Bernabéu, o Real Madrid derrotou o Zaragoza por 3-1. Em dado momento, Luís Figo e César Jiménez dividiram bola dentro da área do Zaragoza, e no lance, Jiménez levou a pior, com o carrinho de Figo atingindo em cheio o joelho do zagueiro, ocasionando uma grave lesão que rompeu os ligamentos e a cartilagem. E o pior de tudo é que Figo nem cartão amarelo recebeu no lance. Ficando mais de 2 anos tentando retornar aos gramados, Jiménez viu que não tinha mais jeito, já que as dores eram frequentes, e resolveu se aposentar em 2007 aos 29 anos. O ano era 2014 e um lance extremamente violento que ocorreu na primeira divisão do campeonato de Israel viralizou na internet e chocou o mundo do futebol. Duelavam em mais uma rodada do campeonato israelense as equipes do Bnei Yehuda Tel Aviv contra o tradicional Maccabi Haifa. Em um lance isolado na intermediária, a bola estava em posse do meio-campo israelense, Rafin Dahan do Bnei Yehuda, quando surpreendido, sofreu um violento e criminoso carrinho do atacante espanhol do Maccabi Haifa, Ruben Raios. A entrada foi tão forte que a perna direita do jogador se dobra bruscamente, com o osso partido ao meio, lesão semelhante, para quem se lembra bem, à do lutador brasileiro de MMA Anderson Silva. Foram várias as tentativas de retorno, com Rafin Dahan fazendo longas sessões de fisioterapia, mas sem confiança e sem conseguir recuperar o condicionamento físico, atrelado às dores que sentia e à dificuldade para voltar a andar, foi obrigado a se aposentar precocemente aos 25 anos.
Ederson Honorato Campos, ou simplesmente Ederson, foi revelado pelo RS Futebol do Rio Grande do Sul e após rápida passagem pelo Internacional e também pelo Juventude, se transferiu para o futebol francês. Foram 4 temporadas no Nice e mais 4 anos no Lyon, até que em 2012 ele foi jogar na Lazio da Itália. Ederson teve uma carreira repleta de lesões, mas a que tratou de acabar de vez com a carreira do atleta foi quando ele atuava no Flamengo em 2016. Era a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians goleou o Flamengo por 4-0 em Itaquera. Quando o placar ainda marcava 0-0, o lateral direito Fagner deu uma violenta tesoura em Ederson, com o juiz Éber Roberto Lopes nem falta marcando, e ainda por cima expulsando o técnico flamenguista Zé Ricardo por reclamação. Essa falta tratou de lesionar seriamente Ederson, que ficou afastado por 10 meses até retornar em 2017, mas sem as mesmas condições de antes, pois já não aguentava mais terminar 90 minutos de uma partida. Além do drama das lesões, Ederson ainda teve que enfrentar o surgimento de um tumor no testículos, tendo que novamente se afastar para fazer tratamento. Oficialmente anunciou a aposentadoria em 2020, quando estava com 33 anos. E para finalizar, retornamos à Inglaterra, local onde muitos jogadores tiveram que obrigatoriamente encerrar a carreira, motivados por alguma séria lesão. Ryan Mason atuava como meio-campista e, tendo feito toda a sua formação de base no Tottenham, ele acumulou vários empréstimos por diferentes clubes, só recebendo de fato uma chance no time londrino entre 2014 a 2016. Em 2016, ele foi contratado pelo Hull City, sendo esse o último clube que defendeu na carreira. Era a 22ª rodada da Premier League e o Chelsea derrotou os Tigres por 2-0 em Stamford Bridge. No primeiro tempo, quando o placar ainda mostrava 0-0, foi cruzada uma bola na área do Hull City e Ryan Mason, a fim de afastá-la, acabou se chocando de cabeça com o zagueiro do Chelsea, Gary Cahill, ocasionando uma grave fratura no crânio que exigiu uma delicada cirurgia. Foram colocados 14 placas de metal em seu crânio, além de 28 parafusos, e vendo que não tinha mais condições de jogar futebol em alto nível, foi aconselhado a largar a carreira e se aposentar aos 27 anos. Atualmente, ele trabalha como auxiliar técnico permanente do Tottenham. Bom galera, lembro de outros jogadores que foram obrigados a se aposentarem por conta de faltas duras de companheiros de profissão? Então comenta aí embaixo.